Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 12 de janeiro, dia de apresentação de informações importantes da agricultura mundial, global, que você vai acompanhar tudo aqui pelo canal do Boi. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690, também pelo portal sba1.com, pelo Facebook do canal do Boi e as dezenas de páginas que levam a agricultura BR para todo o mundo. Também pela Neo TV no Paraguai e no Brasil. Sejam todos bem-vindos. E olha, começa o programa de hoje falando a respeito dos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar muito a respeito de relatório norte-americano. Isso afeta os seus negócios aqui no Brasil, então, claro que é extremamente importante. Hoje, mais cedo, nós tivemos a confirmação, através do Departamento de Agricultura norte-americano, que exportadores privados venderam 232 mil toneladas de soja, sendo 132 mil toneladas tendo a China como destino para entrega na campanha 21-22 e outras 100 mil toneladas para destinos não declarados, então é China também, para a campanha 2022-2023. São os números aí mostrando sinalização de demanda sobre soja nos Estados Unidos. E antes de trazermos as informações da Bolsa de Chicago, eu lembro que hoje é um dia de espera, de expectativa em relação ao relatório de oferta e demanda. O que esse relatório deve trazer? Bom, durante essa semana eu já falava o seguinte: o primeiro aspecto é em relação à safra norte-americana 21-22, é uma ligeira elevação nos números finais da safra, vindo com um aumento aí na casa de 300 mil toneladas na produção. Então, não aumenta, não melhora, não altera tanto o cenário assim. Com isso, os norte-americanos alcançariam 120 milhões e 700 mil toneladas, uma safra que já é, de certo modo, resolvida. Os estoques finais dos Estados Unidos, eles devem ser elevados em 250 mil toneladas, chegando a 9 milhões e 500 mil toneladas. Essa é a expectativa média do mercado. 9 milhões e 500 mil toneladas, portanto, aumentaria 250 mil toneladas. Aqui no Brasil, os analistas norte-americanos acreditam que o Departamento de Agricultura norte-americano vai trazer a estimativa de produção brasileira entre 141 milhões e 142 milhões de toneladas. Essa é a expectativa que está trazendo aí os operadores de mercado, que fica muito longe da realidade hoje que nós temos no mercado brasileiro, que sabemos aí que é de estiagem. Mas nós tivemos nessa semana já a Conab, nesta última terça-feira, trazendo números que são pouco realistas sobre o aspecto do que vai acontecendo no campo. Já para a oferta global, nós devemos ter um recuo nos estoques globais de soja, um recuo de 2 milhões e 700 mil toneladas. Com isso, a expectativa é cair para 99 milhões e 300 mil toneladas de estoque em todo o mundo, é esperar para vir. Vamos dar uma olhada então como é que vem soja em Chicago. Por enquanto continua em compasso de espera, poucos negócios e negócios em queda. O recuo para a posição de março agora é de 0,43% a 13 dólares 80 centes mais 4 o bushel. Maio, 13 dólares 89 centes o bushel, queda de 0,47%. Julho, 13 dólares 94 centes o bushel, queda de 0,5%. E agosto, 13 dólares 72 centes mais 2 o bushel, com recuo de 0,45%. São os números que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago, vindo aí com uma queda na casa de 0,5%. Dólar agora é o assunto da Agricultura BR. Nós temos a moeda norte-americana recuando mais uma vez. Temos um recuo acelerado nessa última terça-feira, novo recuo no dia de hoje. E com isso o dólar vem para R$ 5,55, mais 2, uma queda de 0,48% para a moeda norte-americana, Já vem no dólar aqui a 5,55. É claro que essa queda do dólar reflete nesse momento para os negócios com soja, referência brasileira em reais. Tem um reflexo direto, daqui a pouco eu vou mostrar como é que está essa referência nos portos brasileiros. Mas antes eu quero conversar com Walter Pulga Júnior sobre fatores econômicos, principalmente. Pulga, hoje nós já acordamos com um aumento forte de diesel e gasolina, Hoje o pessoal nos grupos de economia em todo o Brasil comentavam esse cenário, muita gente reclamando,
impacto direto sobre a economia brasileira. Nós tivemos aí um novo tabelamento com aumentos significativos. E, por outro lado, temos um dólar mais barato. O dólar pelo menos caía nesta última terça, cai nesta quarta-feira, e isso traz, pelo menos na questão de custo, traz um reflexo positivo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Alguma mudança está ocorrendo, mas nada também que altere muito o quadro que nós temos visto. O aumento de preço de combustíveis já era esperado. Afinal, o petróleo é negociado hoje, de novo na faixa de 84 dólares o barril, quando eu falo de petróleo tipo Brent. Então isso já mostra que se lá fora nós temos petróleo em alta, veja, petróleo tipo WTI já está a 82 dólares e 39 centos o barril. Só para ter uma ideia, hoje a alta do petróleo WTI, que é um petróleo de valor um pouco menor, né, sobe 1,37%. O petróleo tipo Brent, 84 dólares e 43 centos o barril, tem alta agora de 0,85%. E a expectativa é de que continuemos a ter aí alta dos combustíveis, não só aqui, em todo o mundo. Por isso, já estava prevista aí uma certa, vamos dizer, inflação causada pelos combustíveis. Mas essa inflação não ocorre só aqui e é isso que mexe com o dólar hoje. O dólar perde valor não só frente ao real, mas perde valor também frente a outras moedas. O dólar index, agora há pouco, operava na faixa de 95 mil pontos, deixou para trás aqueles 96 mil pontos que nós vimos recentemente. Para você ter uma ideia, o dólar index agora, vamos ao dólar index? Aqui no painel, o dólar index é negociado agora aos 95.168 pontos. Veja, o dólar index, que é um índice de referência do dólar, cai neste momento 0,44%. E por que isso está ocorrendo? Está ocorrendo porque há um enfraquecimento do dólar depois que ficou claro, com os últimos números de dezembro, que a inflação nos últimos 12 meses nos Estados Unidos é de 7%. Ou seja, a base anual, os preços em média subiram, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos subiram 7%. Bom, havia uma previsão dos analistas de que a alta em dezembro seria de 0,40%, mas ela foi maior. Ela foi de 0,50%. Tudo isso somado, 2021, os Estados Unidos fechou com uma alta generalizada de 7%. Para se ter uma ideia de como esse número é muito grande para o mercado americano, é a inflação mais alta dos últimos 39 anos. E o que subiu nos Estados Unidos? Veja, a alta dos preços dos veículos. Veja, o veículo negociado nos Estados Unidos, carros usados, subiram em dezembro 3,5%. No ano, carros usados nos Estados Unidos subiram mais de 37%. O preço dos novos veículos subiu 1% em dezembro e subiu quase 12% durante o ano. Mas foi só isso? Não. O preço da gasolina lá nos Estados Unidos subiu quase 50% em 2021 e o preço do diesel subiu 41%. Ou seja, ao longo dos últimos 12 meses, o mercado americano também teve uma forte inflação. Isso trouxe uma desvalorização do dólar frente a outras moedas e é por isso que nós temos o dólar hoje em baixa lá fora e em baixa também frente ao real. Mas isso não muda o quadro do real frente ao dólar. Atenua, vamos dizer assim, reduz, mas não significa uma mudança na situação. Ainda o dólar continua tendo força frente a outras moedas, a economia americana é muito forte e o real ainda vive sob a pressão de contas do governo, de problemas de inflação aqui. Nós tivemos inflação de mais de 10% já segundo o IPCA, ou seja, temos aí também problemas. Inflação existe aqui? Existe, mas existe lá fora também e outros países vão divulgando também seus índices de inflação. Os preços sobem em todo o mundo e sobem mais acentuadamente aqui por algum desequilíbrio econômico que tem sido amplamente divulgado, notadamente contas do governo e deficiência de abastecimento de alguns produtos, encarecimento de alimentos, que também não ocorre só aqui, ocorre em outras regiões do mundo. Portanto, de olho na informação, o mercado está mudando e a alta dos preços é generalizada em todo o mundo. Fabiano? Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Por aqui nós vamos ver agora um pouco dos efeitos do dólar recuando aqui no Brasil, né? Recuando, até podemos dizer de uma maneira mais brusca, né? mais expressiva nestes 2 dias. E isso tem refletido, claro, nos valores da soja. Você tem ali um referencial importante
para a formação de preço e ele tem o dólar na composição e essa composição do dólar é muito importante. Nós temos aqui mais um recurso, só que agora eu estou trazendo os valores para entrega no mês de fevereiro. Você vê aqui que em fevereiro nós temos aqui valores de R$ 175,00 a saca para entrega no Porto de Santos e R$ 175,60 no Porto de Paranaguá, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, portanto aqui entrega no próximo mês em relação à soja. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar sobre produção de arroz no Rio Grande do Sul, vai sendo extremamente prejudicado pela estiagem que atinge o estado. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67 99173 3737. Eu vou para o intervalo e volto já. A Agricultura BR agora traz as informações a respeito da produção de arroz. E no estado do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do Brasil, tem um peso extremamente relevante num produto que forma os índices de inflação aqui no Brasil. Eu falo do arroz, fundamental na cesta básica brasileira e que vai passando por uma grave crise de produção no Rio Grande do Sul por conta da estiagem. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com o diretor comercial do IRGA, João Batista Gomes, que conversa conosco pela internet. João Batista, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, prazer falar contigo. E esse cenário que tem sido desenhado no Rio Grande do Sul, infelizmente, de poucas chuvas, muito escassa, afetou inclusive os rios e isso tem trazido prejuízos para a produção de arroz, como nós temos visto nos relatórios das instituições gaúchas. Como é que vocês têm avaliado esse momento da produção de arroz, principalmente em relação aos resultados finais que nós vamos ter aí de colheita depois de uma estiagem como essa? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos telespectadores. Agradeço aí pela oportunidade. Realmente, Fabiano, a situação no Rio Grande do Sul vem se agravando a cada dia e o arroz também é uma cultura que, embora seja irrigado, sofre também com esse problema. Nós criamos aqui no IRGA um grupo de monitoramento da estiagem, que é composto por todos os coordenadores das nossas 6 regionais e aqui pela diretoria, mais algumas pessoas aqui da sede. O que nós temos visto é uma situação que preocupa bastante, embora nós não tenhamos ainda como fazer uma previsão em números. Somos cobrados disso, mas nós, nesse momento, trazemos nesses boletins semanais que nós estamos elaborando, trazemos a situação daquele momento. E ainda não temos como precisar isso, como quantificar esse prejuízo. Mas certamente algum prejuízo nós teremos. Existem barragens com níveis muito baixos, mais na região da fronteira oeste, na região central existem rios e arroios já com um curso d'água muito pequeno. Na região do litoral, que é uma região que tem mananciais de água mais ricos e que não sofre tanto esse problema de falta de água, mas sofre sim quando estamos, os produtores que estão ligados à Lagoa dos Patos, a influência da salinidade, que à medida que os níveis baixam, esse problema ele existe e o arroz tem um índice de tolerância à salinidade. Então, de uma forma geral, o quadro preocupa sim, nós estamos acompanhando, porém ainda não temos como quantificar o tamanho do que será esse prejuízo. João Batista, quantificar prejuízo é sempre uma situação, um cenário bastante complicado. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul um cenário no qual o produtor vai sendo afetado na produção de arroz, também as demais culturas que são desenvolvidas no estado, soja, milho extremamente castigado, uma cultura que acaba trazendo também um impacto muito forte no país. O Rio Grande do Sul com o Paraná são os maiores produtores neste período do ano, safra de verão. Agora, falando a respeito precisamente do produtor de arroz, como que ele tem conseguido, de alguma forma, se proteger dos efeitos que se tem desta estiagem sobre as suas áreas de produção, principalmente no aspecto econômico aí da risicultura?
É bastante difícil, né, Fabiano? Porque nós hoje temos a cultura, viemos de um ano que foi com preços ainda remuneradores em relação ao custo de produção que havia lá atrás, da safra anterior, mas hoje o nosso mercado já praticamente não remunera o custo de produção, portanto, o produtor está bastante preocupado e tendo que, nos casos em que há seguro, nos casos em que ele contratou uma operação de custeio e que terá o prejuízo na lavoura, certamente isso será acionado. As outras formas é atender as áreas com a irrigação, fazendo escalonamentos, fazendo revezamentos de irrigação em áreas. Há quem esteja, chega a notícia para nós, que há quem esteja priorizando uma área em detrimento de outras. Então, o produtor tem que usar aí da criatividade para poder tentar chegar ao final do ciclo da cultura de forma que ela ainda produza satisfatoriamente. João Batista, em relação a algum tipo de seguro rural que possa ter sido feito pelos produtores, hoje já se fala no acionamento dessas apólices? No caso do arroz, acho que ainda não, Fabiano, porque o arroz, para que seja feita uma vistoria dessas áreas com essa finalidade, ela tem que ser mais na frente um pouco. E hoje nós temos ainda uma condição das lavouras, algumas plantadas mais cedo, variedades mais precoces, cultivares mais precoces, que já, agora em fevereiro, já teremos a colheita dessas áreas, ou até, dependendo da região, possivelmente até antes disso, em algum caso. Mas os cultivares mais longos, de ciclo mais longo e que foram plantados um pouco depois, eles ainda têm uma condição, digamos assim, que em alguns casos, se houvesse hoje uma precipitação volumosa, ainda poderia recuperá-los. Então é cedo para fazer esse tipo de avaliação, levando em conta o acionamento do seguro, eu imagino. Tá certo, João Batista. Eu agradeço sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Obrigado, Fabiano. Eu fico à disposição para manter mais informações. Nós temos um boletim semanal sendo divulgado e, à medida que as coisas evoluam, nós vamos informar mais. Muito obrigado. Obrigado. Eu conversei com João Batista Gomes, diretor comercial do IRGA, falando sobre os cenários da produção de arroz do estado do Rio Grande do Sul, principal produtor de arroz do país. Ali são quase 80% da produção brasileira concentrado neste estado. Vou seguir, de certo modo, falando de clima, porque agora nós vamos trazer o quadro Agroclima com a Renata Ferreira. E a Renata vai falar exatamente desse ponto. A estiagem que há no sul do Brasil, e esse fator aí que atinge Rio Grande do Sul, castiga Santa Catarina e Paraná também, e o sul do Mato Grosso do Sul, que é atingido também pela mesma questão, sul-sudoeste do Mato Grosso do Sul, é o mesmo cenário e que traz essa perda de produtividade muito forte em várias culturas, principalmente no milho e na soja neste momento, feijão no estado do Paraná também, que vai perdendo bastante. E a Renata vai falar também a respeito do excesso de chuvas. Esse excesso de chuvas, ele se dá principalmente na fronteira agrícola do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia e parte do estado do Mato Grosso, Goiás também, praticamente embaixo d'água, Minas Gerais. Mas quem fala sobre esse assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Hoje eu destaco as oscilações do tempo e do clima que tem influenciado a safra de soja no Brasil. É que o grão sente os efeitos aí do Laninha, falta de chuva e estiagens prolongadas no sul e excesso de umidade no Mato Piba, centro-oeste e sudeste brasileiro. Mesmo com bom desenvolvimento das lavouras de Mato Grosso, o estado é insuficiente para compensar as perdas aí nas demais áreas brasileiras. Assim, empresas já descartam que o Brasil atinja a maior produção de soja aí da história. E olha só, a chuva só deve diminuir no centro-oeste e favorecer os trabalhos de campo a partir da próxima semana, viu? Entre os dias 17 e 21 de janeiro, o sol vai predominar na região, com alguns episódios de chuva e pancadas mais isoladas e também passageiras.
Mas é no sul brasileiro que uma onda de calor vem atuando nesta semana, né, Fabiana? Os termômetros podem bater os 43 graus no centro-oeste do Rio Grande do Sul e próximo dos 40 graus no oeste paranaense e também de Santa Catarina. A boa notícia, Fabiana, é que após esse calorão todo, a chegada de uma frente fria volta a espalhar chuva e tempestades, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas atenção, porque a previsão é de temporais com granizo, ventania e trovoadas já a partir do sábado e ganhando mais intensidade aí na próxima semana. No Sudeste, hoje e amanhã, a previsão ainda é de chuva, mas gradativamente os volumes serão menores. A chuva realmente perde força e o sol aparece a partir do final de semana em todo o estado de São Paulo, também Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E para você do Nordeste, nesta quarta-feira, instabilidades em altos níveis da atmosfera que intensificam a chuva entre Pernambuco e também Maranhão, com previsão de volumes altos e temporais. A chuva só deve diminuir sobre o Mato Piba também entre os dias 17 e 21 de janeiro. E é neste período, Fabiano, que inverte a chuva no país, com aumento da precipitação sobre o sul e redução aí no Mato Piba, Sudeste e Centro-Oeste. Fabiano, é com você. Obrigado, Renata Ferreira. Pelo menos vai se desenhando um cenário um pouco melhor agora para os próximos dias, apesar de passar ainda. Sul do Brasil ainda vai ter uma fase, né, de calor muito intenso. Aqui a gente segue falando a respeito de técnicas de campo, porque tradicionalmente há muita chuva ou muito calor mesmo no Brasil. É o clima tropical. E neste contexto, é extremamente importante a palhada e a cobertura do solo. Ele garante um maior teor orgânico no solo e isso vai fazer com que a fertilidade da terra fique muito mais elevada, além de proteger desses efeitos, né? Tanto o sol intenso, com muito calor, ou a chuva que acaba atingindo com muita intensidade em quase todo o país. É o que você vai ver agora, como que os pesquisadores têm indicado para o produtor rural fazer esse trabalho na reportagem de Mauro Andrade. Hoje em dia, é fundamental o produtor incluir no manejo agrícola da propriedade as plantas de cobertura que possuem a função de deixar uma boa palhada sobre o terreno. Este manejo favorece a microbiologia do solo, reduz a incidência direta do sol e da chuva, além de preservar as características físico-químicas do solo. Torna-se cada vez mais importante manter uma boa cobertura do solo, principalmente em anos com calor excessivo ou chuvas excessivas. A cobertura do solo protege o maior patrimônio do produtor. E nós vamos conversar com Roberta Carnavale, ela é pesquisadora da Embrapa. Doutora Roberta, poderia elencar para nós as vantagens de uma boa cobertura do solo? Bom, uma boa cobertura do solo é essencial para manter a proteção do solo, principalmente sobre o impacto da gota da chuva. A gente tem visto cada vez mais, né, com as mudanças climáticas, chuvas cada vez mais intensas. E essa chuva intensa, ela tem uma força, né, ela tem uma força sobre a superfície do solo, e se essa superfície estiver descoberta em solo nu, né, principalmente o que acontece no início, quando o produtor terminou o plantio, né, existe um escorrimento, né, é muito comum você observar o escorrimento, leva até semente que a gente enxerga, né, mas normalmente leva o fertilizante e leva toda a camada superficial, que é a mais importante do solo para a questão de fertilidade. Então, essa camada de proteção, né, que vem da palhada, né, é essencial para segurar o impacto da gota da chuva e evitar essa erosão. Muitos produtores adotam o plantio do milho safrinha consorciado com a braquiária, que deixa uma boa palhada para o plantio da soja. Para fazer o consórcio com a soja, que é a principal cultura, né, o produtor ele pode estar usando o milho consorciado com braquiária também. E essa braquiária não necessariamente precisa ser usada para pastejo. A Embrapa já recomenda variedades, né, de braquiárias que ela só tem a função de cobertura do solo, né? E essa cobertura não é só aquela que a gente vê, né, superficial. O importante é a ação das raízes, né, mantendo a estrutura do solo e segurando contra esses escorrimentos da água.
né? O trigo também é uma palhada muito boa quando usado na safrinha, né, da soja. Ela também deixa uma boa palhada, mas é importante manter essa palhada no solo, porque quando a gente faz adubação e faz o manejo, essa palhada ela vai se deteriorando. Então não resolve muito ter a palhada por um certo momento, mas essa palhada não ser contínua, ela desaparecer. E você enxergar solo nu. Se você está enxergando solo nu, é sinal que a palhada não está sendo efetiva, que você precisa melhorar, né, ou com outras opções, as condições de palhada, né, que é o sustento, é o que vai sustentar e prolongar, né, a vida útil do solo. Os técnicos estão percebendo que mesmo propriedades que adotam o sistema plantio direto na palha, muitas vezes a produção de palhada não é suficiente. Alguns produtores fazem com excelência, mas o que a gente nota é que uma grande maioria, de norte a sul do país, não adota corretamente o plantio direto. Eles adotam a prática de não arar, não gradear, mas não adotam a prática da palhada, que é essencial, né? Então, se não tiver a palhada no plantio direto, não existe plantio direto, porque você vai ter um problema de compactação no solo, né? E até piora a situação. Então, é essencial a presença da palhada para garantir uma boa qualidade do plantio direto. Se o produtor faz uma boa correção de solo, passa a ter uma boa camada de palhada, um bom enraizamento, né? Então ele vai conseguir ter um plantio direto de qualidade. Existem casos de sucesso, mas a maioria faz de uma maneira não tão satisfatória ainda. Então tem muitos pontos que podem ser melhorados. Existem plantas de cobertura adequadas para todas as regiões agrícolas brasileiras. É importante que o produtor que enxergue que a situação dele pode ser melhorada, que procure uma unidade da Embrapa, uma assistência técnica, né, para entender para a sua região. Por exemplo, para a região mais fria, você tem mix de gramíneas ali que podem melhorar. Para a região mais, onde o pessoal trabalha com mais pecuária, você tem diversas opções de capim. Para onde você, não quero trabalhar com pecuária, mas eu preciso da palhada, você tem outras opções, né, de braquiária rusiziensis, né, que você não precisa fazer pastejo, enfim. Você tem uma diversidade aí que, graças a Deus, é no Brasil que a gente encontra, né? Nos outros países não tem tanta diversidade assim. De Londrina, na Embrapa Soja, Mauro Andrade. Dicas importantes para o produtor rural brasileiro. Dá uma olhada comigo agora como é que vem os negócios com o milho na Bolsa Brasileira, na B3, mercado futuro em queda no dia de hoje. No mais curto prazo, posição de janeiro, mas essa é uma posição que está migrando. Então, aqui vem sinalizando alta, mas já não temos contratos, né? Está finalizando nessa semana. R$ 95,20 a saca. Já a posição de março, R$ 97,89 a saca. Aqui sim, posição com liquidez, queda de 0,30%. Maio, R$ 93,97 a saca, queda de 0,14%. E julho, R$ 90,02 por saca, recua 0,21%. Por aqui o Agricultura BR destaca agora o mercado do café. Você acompanha comigo os destaques do café arábica negociado na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures, com volta da alta por aqui, né? Voltamos a registrar alta para café arábica. Março vem com $2,42 mais 15 a libra-peso, alta de 2,15%. Maio, $2,42 mais 5 a libra-peso, com elevação de 2,13%. Julho, $2,40 mais 85 por libra-peso, alta de 1,88%. E a posição de setembro, $2,39 mais 90, com alta de 1,78%. Café arábica, que é sempre importante lembrar, hoje é um dia de queda um pouco mais expressiva para o dólar. Então, na formação de preço aqui no Brasil, o cafeicultor tem que dar uma olhada aí na conta, no que está sendo proposto e ver o que é para fazer negócio. A gente continua trazendo aqui a pontuação
dos analistas que participam do programa conosco, principalmente o Armando Matiello, que fala a respeito de segurar essa produção mesmo, vender realmente só necessário para pagar a conta, porque a tendência é realmente de alta, é de elevação para o café arábica no Brasil. Para encerrar essa edição do Agricultura BR, nós estamos numa semana no qual nós temos um programa um pouco mais curto. Eu trago agora o dólar, moeda norte-americana. Você vê aqui o dólar continua caindo, mas agora uma queda menor, 0,32% de recuo a R$ 5,56 mais um. Dólar continua caindo. Queda na abertura do programa era superior a 0,5%, agora vem com 0,32%. Entretanto, dólar nesses 2 dias aí com uma queda acumulada importante e relevante em relação ao mercado. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais às 16 horas. Continue aqui pelo canal do Boi. Na sequência, você tem uma grande oportunidade. Você que é pecuarista, fica de olho. Você tem aí oportunidades de bons negócios. A todos uma ótima tarde. Às 16 eu volto com o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Boa tarde e até lá!